Fala, mulherada abençoada! Hoje é dia 48 do nosso devocional e o nosso tema é a batalha da falta de perdão. Vamos orar então para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença. Te pedimos, Senhor, para que nos ajude a abrir o nosso coração, Pai. Porque nós sabemos que esse é um tema, Senhor, que para muitas pessoas é muito difícil. E então, em nome de Jesus, que com o coração aberto, nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. E também praticar a Tua palavra, segundo aquilo que nós ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Mateus 18, do 23 ao 27. Por ser um texto longo e como os vídeos já têm ficado um pouco longos, né? Eu vou ler só a versão do devocional hoje. Um rei desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão é um ato de cura. Ele nos livra da amargura e nos liberta da culpa. Mas perdão também é um elemento-chave na guerra espiritual. A verdadeira batalha não é contra quem feriu você, mas contra o eterno inimigo de sua alma. Quando perdoamos, nós despojamos o inimigo de uma de suas armas, porque aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. A passagem de hoje nos dá uma visão mais profunda dos recantos sombrios da falta de perdão. Coloque-se nos calçados do servo. Imagine o terror de ser apresentado diante do rei para liquidar uma dívida que você não pode pagar. Totalmente desamparada e sem esperança, você se prostra e lhe implora que tenha paciência, que de alguma forma e em algum momento você pagará tudo de volta. Mas, em vez de concordar com os seus termos, o rei tem misericórdia. Sabendo que você jamais poderia pagá-lo, ele anula a dívida inteira. O seu fardo insuportável foi retirado. Você está coberta com a bondade do rei. Em lugar de seguir o exemplo de misericórdia do rei, você se lembra de que existem aqueles que lhe devem. Assim, você os encontra e exige que paguem as dívidas. Apesar de estarem tão desesperançados para pagar quanto você estava antes. Mateus 18, 28 a 31. Na parábola de Mateus, o servo perdoado faz exatamente isso. Quando o rei descobre, declara: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?" Mateus 18, 32 e 33. Na parábola, o rei é nosso Pai Celeste. Nós somos o servo. Nossos irmãos e irmãs cristãos são os conservos. E o inimigo de nossa alma fica feliz em desempenhar o papel de torturador. Quando nós não perdoamos, aprisionamos outros nas cadeias de culpa e condenação e somos, em contrapartida, entregues aos torturadores para pagar o que sabemos que jamais conseguiremos. Creio que isso descreva uma espécie de inferno na terra. Todos nós conhecemos pessoas atormentadas pelas mesmas coisas que se recusaram a perdoar nos outros. Quando nos comportamos dessa maneira, acabamos fazendo o trabalho do inimigo por ele. Está na hora de removermos as correntes uns dos outros. Bom, na realidade hoje acho que vai ser bem rápido. No fim, acabou que eu não li, né? A minha versão ali da Bíblia, né, em relação ao texto, achando que ia ficar muito longo.
mas na verdade eu só tenho duas coisas para pontuar. A primeira é que todo o primeiro parágrafo aqui do devocional de hoje confirmou algo que eu falei, se eu não me engano, foi o devocional 46, que é o de sentinela e em guarda. Eu falei sobre perdão e eu falei exatamente as palavras que ela usou aqui, sobre a falta de perdão ser uma brecha que o inimigo usa para nos atacar. Ela fala que o perdão é um elemento chave para a guerra espiritual e ela fala que aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. Então, na verdade, isso só confirma algo que o Espírito Santo já trouxe através de mim aqui naquele dia, né? Eu já tinha sentido de falar naquele devocional e ela vem trazer hoje como uma confirmação. Então ela diz ali que o perdão é um ato de cura, ele nos livra da amargura e nos liberta da culpa. Quem fez o devocional 46 vai entender, vai perceber isso que eu tô falando agora, que ela usa exatamente as mesmas palavras da explicação que eu dei naquele devocional. Se você não fez, se você não viu, volta lá e faz para você ver o quanto o Senhor realmente conecta uma palavra a outra e vem trazendo confirmações para nós. E aí ela diz que a verdadeira batalha não é contra quem feriu você, mas contra o eterno inimigo de sua alma. Cara, é exatamente o que eu falei. Eu tô chocada, na verdade. Essa é a palavra. Eu tô chocada, porque foi exatamente o que eu falei naquele devocional. Quando perdoamos, nós despojamos o inimigo de uma de suas armas, porque aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. E aí, então, no contexto geral, né, que aí ela continua aqui falando da parábola, ela explica a parábola, eu acho que já está bem explícito, né, o significado disso, que é, se você recebe o perdão de Deus todos os dias para tudo aquilo que você faz, seja contra você mesmo, contra as pessoas, até contra Deus, quem nós pensamos que somos para não olhar para o próximo com a mesma compaixão e misericórdia que Deus tem por nós? Essa é a reflexão que nós precisamos tirar dessa questão da falta de perdão. Mas aí tem algo novo nesse devocional aqui que me chamou a atenção e eu acredito que é algo que eu vou sair daqui refletindo ainda. Porque tem alguns devocionais, tem alguns momentos com o Senhor que Ele fala na hora, né? Ele traz na nossa mente lembranças, Ele fala conosco ali naquele momento, mas eu acredito que isso aqui é algo para ter um pouco mais de tempo, digamos assim. É como se isso ainda fosse ecoar por alguns dias para mim. Todos nós conhecemos pessoas atormentadas pelas mesmas coisas que se recusaram a perdoar nos outros. Gente, isso daqui é muito profundo. Isso daqui é algo que me fez parar e, sabe, como aquele emoji, sabe, tipo, é algo pra gente pensar, sabe, é algo pra gente analisar mais profundo do nosso coração. É algo pra gente olhar pra dentro e praticar a palavra que fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então eu quero deixar essa frase para você, para ela ficar ecoando aí em você também, para que você também venha a refletir nesses próximos dias sobre isso. Quando nos comportamos dessa maneira, acabamos fazendo o trabalho do inimigo por ele, que é o quê? De acusador. Esse é o maior trabalho do inimigo contra nós. Nos apontar, nos acusar, nos imputar culpa e condenação. E quando nós não perdoamos, nós estamos fazendo o trabalho dele. Então, só para reforçar o que eu falei no outro devocional sobre isso, o perdão é uma decisão. Não é sobre o que eu sinto, não é o quanta raiva eu estou
daquela pessoa por conta daquilo que ela me fez. Não é o quão triste ou decepcionada eu estou por conta daquilo. É sobre eu olhar para mim mesma e entender que eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho os meus pecados, que deixa o Senhor, meu Pai, triste, decepcionado e até irado, mas que ao invés dele me tratar conforme aquilo que ele sente, o que ele me dá é misericórdia e compaixão. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos querendo passar o quê a respeito de Deus? Ele que tem todo o poder, todo o direito de nos imputar culpa, condenação e todas essas coisas, escolheu nos perdoar através do sacrifício do seu único filho. Mas nós, alecrins dourados, determinamos o que tem direito a perdão e o que não tem. Não estamos nós, então, querendo ser mais do que Deus? Então, se naquele dia em que eu até inclusive lembro que na oração eu falei para que o Senhor trouxesse alguém na nossa mente, caso houvesse alguém a quem nós precisávamos liberar perdão ou pedir perdão, que o Espírito Santo pudesse nos trazer naquela hora. E se naquele dia você fez essa oração comigo e a pessoa até veio na sua mente, mas você escolheu ignorar a voz do Espírito Santo falando com você, ele veio aqui hoje, nesse outro devocional, para falar que você não pode fugir disso. Sim, você precisa decidir, escolher. É uma decisão racional e não emocional. Libertar essa pessoa desse cativeiro. Porque ela fala, inclusive, aqui: quando nós não perdoamos, aprisionamos outros nas cadeias de culpa e condenação. E aí ela fala o que acontece com a gente quando a gente faz isso. Porque a gente acha que tá aprisionando o outro. Ai, que bom! Tá prisioneiro da culpa? Ótimo! E você fica ali feliz, achando que então é bom porque a pessoa tá pagando por aquilo que ela fez. E aí o que ela diz? Em contrapartida, somos entregues aos torturadores para pagar o que sabemos que jamais conseguiremos. Não é só a pessoa que sofre. Pelo contrário, na realidade, quem sofre com a falta de perdão é aquele que não libera. Porque muitas vezes as pessoas que nos ferem, elas estão lá plenas, vivendo a vida delas como se nada tivesse acontecido. Algumas fingindo, outras não se importando, elas simplesmente se afastam e vão viver. Enquanto na verdade você está aprisionando essa pessoa dentro do seu coração e sendo torturada pelo inimigo, dia após dia. Tudo o que você vai fazer, você lembra da situação, você lembra da pessoa e você fica remoendo aquilo. E por que a pessoa fez isso comigo? E não é justo. E é você que tem que liberar ela. É uma decisão sua. Liberte para que você também seja liberta. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, revela quem eu aprisionei com a minha falta de perdão. Eu escolho liberá-lo assim como tu me liberaste. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Lembrando que tudo que nós declaramos com a nossa boca é algo que se torna real para nós. Precisa ser verdadeiro. Então, quando nós declaramos todos os dias a frase do dia, nós estamos colocando isso, principalmente no mundo espiritual, como uma verdade para nós. Então, é preciso que nós tenhamos consciência disso. Amém? Então, vamos repetir a nossa frase do dia. Eu sou forte quando perdoo, como fui perdoada
pelo Rei. Vamos orar então por esse tema? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez que venha a nos trazer, Senhor, a memória. Alguém, Pai, a quem nós precisamos liberar perdão. Ou até mesmo alguém que nós precisamos pedir perdão. Nós sabemos que o perdão é uma via de mão dupla. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer essa revelação para nós. E diante, Senhor, dessa revelação, que nós possamos abrir o nosso coração para Ti, entendendo, Pai, de uma forma racional, que o perdão, ele é uma decisão, ele é uma escolha e não emoção. Não é baseado naquilo que sentimos, naquilo que aquela pessoa nos causou e nesse momento nós então não conseguimos perdoar. Nós precisamos entender, Senhor, que assim como as pessoas fazem coisas para nós, nós também fazemos aos outros. E por conta disso, a cada dia, recebendo da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão, nós devemos fazer isso com o nosso próximo também, por mais difícil que seja. Mas nós sabemos, Pai, que toda dificuldade é lançada fora a partir do momento em que pedimos ao Senhor por forças para poder praticar a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, nos faz fortes hoje, Senhor, para todas as vezes em que for necessário, nós podermos liberar perdão para aqueles que nos afrontam. Em nome de Jesus, fazermos assim como Jesus respondeu a Pedro, perdoar 70 vezes 7, porque essa é a Tua vontade para nós, porque isso é aquilo que o Senhor fez por nós, porque perdoar o próximo é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por nós, é receber do perdão de Jesus e sermos suas imitadoras em relação a isso. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que toda falta de perdão agora nos nossos corações caiam por terra em nome de Jesus e nós venhamos a ser perdoadoras, assim como Jesus veio a essa terra nos perdoar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos por tão grande amor em que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, nos perdoando de pecados até mesmo que nem cometemos ainda, através do sacrifício de Jesus. Então, muito obrigada, Pai, mais uma vez, por essa misericórdia que nos alcança todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Então agora, que você possa ficar com o louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.